Bom, meus caros, a gente vai iniciar agora a segunda parte da nossa aula sobre transformadas de Clarke e Park. E agora a gente vai enfatizar a transformada de Park, porque a transformada de Park ela diz respeito a uma transformação matemática que vai levar um subsistema ABC estacionário para um subsistema que a gente chama de DQ girante. Então, essa transformada, diferente da transformada de Clarke, ela leva as variáveis de um subsistema estacionário de origem para um subsistema girante destino, ou o contrário, girante de origem para estacionário de destino, ok? Então a gente vai trabalhar mais uma vez com o subsistema vetorial estacionário ABC e com o subsistema vetorial girante DQ, ok? E aí, diferente do alfa-beta, né, que é um subsistema estacionário, a gente agora vai utilizar a nomenclatura DQ. Ao invés da coordenada alfa, nós vamos usar a coordenada D de direta e ao invés da coordenada beta, nós utilizaremos a coordenada Q de quadratura. Então, nós teremos componentes ao invés de alfa-beta, componentes DQ de componente direta e componente em quadratura. E esse sistema é um sistema que gira, diferente do alfa-beta, que era o sistema estacionário. Muito bem, a gente vai começar com as mesmas definições de tensões trifásicas no subsistema ABC, mas nós vamos introduzir uma definição enunciada inicialmente por Kovacs, né? É a definição do vetor espacial girante ou vetor espacial instantâneo. Esse vetor é um vetor definido pelas variáveis trifásicas. Então, quaisquer variáveis trifásicas no sistema ABC, eles originam uma variável girante que vai representar aquelas três que estão escritas ali em cima, à esquerda, perfeitamente. Ok? Então, foi enunciado inicialmente por Kovacs e a definição é essa que vocês estão vendo aí. Notem que agora eu estou utilizando a nomenclatura com a escrita das variáveis em minúsculo. Antigamente eu escrevia maiúsculo. Então, a gente vai usar a mesma nomenclatura de que se vale a literatura especializada, né? Livros, dissertações, teses, enfim. Então, tudo que for vetor, a gente vai utilizar uma setinha em cima. Alguns livros utilizam o negrito, né? A variável em negrito, a gente vai utilizar a seta, né? Que é mais clássica. E tudo que for instantâneo, a gente vai utilizar a letra minúscula. Tudo que for constante ou fazor, a gente vai utilizar o maiúsculo. Fazor, por vezes, a gente vai colocar um pontinho embaixo da variável, mas a gente não está utilizando agora, né? Muito embora a gente não esteja utilizando, é possível que a gente possa utilizar em algum momento, porque também é uma simbologia bastante utilizada. Muito bem, então vamos avante. E aí, de acordo com essa definição que nós mostramos ainda há pouco, de Kovacs, nós temos um sistema, eu coloquei o alfa-beta aí, né, que é um sistema
de duas variáveis, a gente já está habituado com ele. A diferença é que eu coloquei o beta definido para cima, tá certo? E aí a gente vai fazer algumas ponderações com relação a isso. Começar falando que geralmente os livros utilizam o beta para cima. O sentido original é para baixo, mas alguns livros utilizam para cima só mesmo por uma questão didática. E aí fica tudo ao contrário, né? Então, o vetor, eu vou considerar o sentido que ele vai gerar no sentido anti-horário. O ângulo também θ é definido no sentido anti-horário, vocês estão vendo aí, ok? E aí, quando eu aplico a definição da equação passada, ou seja, eu tomo a minha tensão na fase A, depois eu somo com a tensão na fase B multiplicado por E elevado a J 2π sobre 3 e em seguida somo com a tensão, a variável na fase C, pode ser tensão, corrente, fluxo magnético, multiplicado por E elevado a J 4π sobre 3, né, eu vou chegar a este equacionamento aqui que vocês estão vendo. E aí eu vou deixar essa... geralmente na sala de aula eu chego a fazer essa demonstração, mas é uma demonstração simples, basta vocês aplicarem a equação que a gente viu no slide anterior, vocês não vão ter problema nenhum, ok? Vocês vão chegar a esta equação, e essa equação diz que o vetor espacial girante, esse V com a setinha que vocês estão vendo aí, ele é igualzinho a 3 meios do valor de pico da tensão ou da variável em uma fase, né, o valor de pico da variável em uma fase, multiplicado por E elevado a menos J ômega T. A gente vai discutir um pouco sobre esse equacionamento. Primeiro, dizer que se a gente está considerando uma tensão para ficar mais imediato para a gente análise. Imagina só que eu estou aqui no estado do Ceará e em baixa tensão, a minha tensão de fase vale 220 volts e a minha tensão de linha vale 380 volts. Então, o valor RMS da tensão de fase é representado por aquele V maiúsculo ali, o 220 volts. Quando eu multiplico 220 volts, o V maiúsculo, por raiz de 2, eu tenho aproximadamente 311. Tem o valor do módulo, né, o valor de pico desta tensão, tensão de fase. E aí, o que essa equação está dizendo é que o valor, o módulo desse vetor, né, esse vetor que a gente chamou de espacial girante, ele é uma vez e meia o valor de pico da tensão de fase, ou da variável naquela fase. Tá certo, pessoal? Então, uma vez meia o valor de pico da variável naquela fase. E esse conjunto todo multiplica esse operador restante, E elevado a menos J ômega T. Na verdade, o E elevado a menos J ômega T é um vetor girante unitário. Ok? É o vetor girante unitário. Se você aplicar, por exemplo, a definição de Euler, que diz que E elevado a Jθ é igual a cosseno de θ mais J seno de θ, se você aplicar, né, então você vai ficar com E elevado a menos J ômega T igualzinho a cosseno de ômega T menos J seno de ômega T. Então você vai ter no eixo real cosseno de ômega T e no eixo imaginário, tá certo? O menos J seno de ômega T. Se você tirar o módulo desse vetor, vai ficar
a raiz quadrada de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar exatamente igual a 1. Perfeito? Então é um vetor unitário. E ele é girante porque esse operador aí ele faz com que o vetor fique girando o tempo todo, né? Por conta desse ômega t. Tá certo? Vai evoluindo com o tempo e você vai ter esse vetor girando no sentido contrário, está vendo aí, ó, menos j ômega t, no sentido contrário do que nós definimos para o ômega t. Então, para o que a gente definiu para o ômega t, exatamente, o ômega t é o ângulo θ, não é? Então, se a gente definiu o sentido do giro anti-horário, como vocês estão vendo aí na figura 7, o vetor espacial girante vai girar no sentido horário. É o sentido contrário ao θ e ao ômega. Perfeito? Então, são alguns comentários que eu queria fazer a respeito da característica desse vetor. Tá? A gente vai falar bastante dele durante o nosso curso. E uma dica para vocês que vão desenvolver, né, aquele equacionamento para chegar à equação passada para dar origem a esta equação final aí do vetor espacial girante, eu acho mais fácil, quando eu estou deduzindo, utilizar as definições de seno e cosseno como exponenciais, tá certo? Então, vocês relembrem lá, se vocês não estão com a definição muito fresca na cabeça, então vocês relembrem a definição do seno de ômega t e do cosseno de ômega t do ponto de vista de exponencial, certo? Então vocês vão chegar a valores assim, a este valor e de uma maneira bem mais rápida do que desenvolvendo. Pelo menos para mim é a maneira mais rápida. Se vocês preferem outra forma, então vocês podem ficar à vontade. O importante é vocês deduzirem essa equação, porque isso é bem interessante de se fazer pelo menos uma vez, para saber de onde é que as coisas vêm. Ok? Então vamos seguindo. Como eu ia falando para vocês, o que nós vamos ter olha só, essa figura 9, ela diz muito bem o que nós ela traduz muito bem o que nós estávamos falando. Então, nós temos aqui as tensões nas fases A, B e C, tá certo? E o vetor girante seria essas tensões aqui, ó, A, B e C, estão num sistema de referências estacionário. Então, elas estão paradinhas aqui, estão sendo representadas por seus respectivos fasores. E aí, esse vetor, ele é tal, esse vetor laranja, o vetor espacial girante, ele é tal que ele é definido por estas três tensões e ele gira no sentido contrário à definição deste ângulo aqui, θ, certo? Então, se a frequência está para lá, o giro está para lá, certo? Como positivo, ele vem no sentido negativo. Perfeito? E aqui, mais uma vez, a equação deste vetor, só para que vocês não esqueçam. Então, resumo da ópera, pessoal. 3 variáveis estacionárias totalmente equilibradas, elas definem uma quarta variável, certo? Que é um vetor girante chamado conhecido como vetor espacial girante, vetor espacial instantâneo. Então, são nomenclaturas bastante utilizadas para ele. Tá? E esse vetor, ele representa completamente essas 3 variáveis. Então, o vetor V, certo? Laranja representa completamente as 3 variáveis VA, VB e VC, que definem esse subsistema vetorial ABC. Ok? Então, baseado nisso, uma vez que você já tem uma noção
Por que trabalhar com coordenadas girantes? A gente vai começar agora a entrar de fato na transformada de Park. Muito bem. Então, voltamos lá para nosso slide de origem, certo? Agora, eu já estou definindo, olha só, dois sistemas bem diferentes. Um em preto é o subsistema ABC, estacionário, e o outro em verde, o subsistema girante DQ. O subsistema estacionário ABC, ele tem os seus enrolamentos definidos por N1. E enquanto que o subsistema DQ tem os seus enrolamentos nas duas fases definidos como N e AQ. Aqui a gente vai fazer o mesmo caminho, o mesmo percurso que nós fizemos lá para as coordenadas de Clarke. É a mesma coisa, não muda nada, certo? A diferença aqui é que o sistema DQ ele é um sistema girante. E a gente já mostrou por quê. Porque esses três vetores aí, A, B e C, eles definem um quarto vetor girante no sentido contrário à referência, tá certo? Cujo módulo é 1 vezes meia o módulo de quaisquer das fases, o pico de quaisquer das fases, ou o módulo, né, como queiram, tá certo? E ele, como eu falei para vocês, ele é girante, gira na frequência da rede elétrica, gira na mesma frequência, certo? Muito bem. Então a gente vai continuar aqui com a definição da força contra a eletromotriz. Mesma definição da vez passada, tá certo? Ocorre que antigamente nós já sabíamos quais eram as defasagens, né? Vocês lembram que a defasagem entre o eixo alfa e o eixo A era 0. E a defasagem entre o eixo A e o eixo beta era menos 90 graus. Agora nós não sabemos, porque como esse eixo ele gira, essa defasagem pode ser qualquer. E aí eu coloquei essa defasagem θ, como vocês estão vendo aqui em cima, olha só. Se ela é θ, e eu vou agora simplesmente ao longo desse par de eixos DQ, eu vou decompor as variáveis ABC. Então, olha só, no eixo direto, eu vou ter essa decomposição aqui. Certo? O cosseno do A, ok? E vou ter essas outras definições aqui, olha só. O cosseno do B, tá certo? Onde eu tenho essa defasagem aqui, θ menos 2π sobre 3 e θ menos 4π sobre 3, que é o cosseno deste ângulo aqui que vai completar a decomposição do C com relação ao eixo direto. Ok, pessoal? Então, nós temos essas definições, esse equacionamento. O que a gente vai fazer aqui com a variável em quadratura é fazer a mesma coisa, decompor o A, o B e o C com relação a essa variável, esse eixo em quadratura. Então, o que era cosseno no A, no D, na variável direta, na variável em quadratura vira seno, certo? E aí, para completar essa nossa formulação matemática, nós, mais uma vez, vamos impor a invariância em potência. Vamos impor a invariância em potência. Aqui eu coloquei essa figura somente para fazer uma análise direta com
sistemas girantes. Aí, um exemplo clássico é uma máquina, não é? Então, é só para isso, mas não que essa transformada só possa ocorrer em aplicações girantes, aplicações que você tem uma máquina girante. Não, claro que não, tá certo? Você pode muito bem aplicar na rede elétrica para tensão, para corrente ou para fluxo magnético. Então, a diferença entre a transformada de Clark e a transformada de Park você pode aplicar em quaisquer sistemas trifásicos, para quaisquer aplicações. A diferença é que uma trabalha com coordenadas no sistema estacionário, estacionário para estacionário, Clark, e Park, estacionário para girante. Mas não significa dizer que você só possa aplicar em aplicações de máquinas. Claro que não, tá certo? Pode aplicar em quaisquer aplicações. Você pode aplicar essas definições. Bom, eu não vou fazer mais esta demonstração, porque já foi feita na primeira aula. Então é a mesma definição, tá certo? A diferença é que você vai substituir o que era alfa por D e o que era beta por Q, tá certo? Vai substituir a letra alfa, o subscrito alfa em Clark por D de direto em Park e o subscrito beta em Clark pelo subscrito Q em Park. Só isso. Muito bem. Então a gente já entende por que eu preciso que esse fator K seja raiz de 2/3 para invariância em potência. E a gente vai avançando aqui e, mais uma vez, chegando a esta definição. Mas como eu já comentei na aula passada, esse tipo de transformação ela só garante a ida. Então, aqui a priori eu só levaria do subespaço vetorial estacionário ABC para o subespaço vetorial girante DQ, mas a volta não era garantida porque eu não tenho uma transformada, tá certo? Que me garante ida e volta. Eu não tenho uma matriz que me garante matriz inversa, né? Essa matriz aqui 3/2, ela não me garante a volta do sistema. Ela não admite inversa. Então, para isso, mais uma vez, muito embora eu esteja trabalhando aqui em sistemas a 3 fios, muito embora eu esteja trabalhando livre de distorção, livre de desbalanço, mas eu vou conceber aquela linha, tá certo? Aqui em cima dessa matriz, que aí vai completar essa matriz. Eu vou passar a ter uma matriz 3×3 que admite inversa, né? Como nós fizemos lá na transformação de Clark. E essa linha nada mais é do que a linha que diz respeito à componente homopolar, mais uma vez. Perfeito? Então, só fazendo aqui um paralelo entre os sistemas que nós discutimos nesta aula: ABC estacionário, alfa beta estacionário e DQ girante. De ABC para alfa beta 0 e alfa beta 0 para ABC, transformada de Clark. De ABC para DQ0 e de DQ0 para ABC, transformada de Park. Certo? Você pode também usar a transformação entre elas duas, entre alfa beta 0 e DQ e vice-versa. Não tem problema nenhum. Muito bem. Bom, então a gente chega a esta matriz. Ela é uma matriz super parecida com a matriz da transformação de Clark, porém ela é mais genérica. Então significa dizer o quê? Significa dizer que se você tomar esse ângulo θ e jogar ele, fizer o θ igual a 0, você volta
isso aqui lá para o sistema de coordenadas de Clarke, certo? Basta você colocar o 0 aqui, olha só, eu terei 1 menos meio, e aqui 0, raiz de 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Perfeito? E igualzinho a transformação de Clarke, a transformação de Park também admite inversa, e a sua inversa é a própria transposta. Então, o que era a linha em uma das matrizes passa a ser a coluna na sua matriz inversa. Então, essa primeira matriz da transformada de Clarke, leva do subespaço ABC para o subespaço DQ0, né? Então, subespaço ABC, só para relembrar, é um subespaço estacionário, enquanto que o subespaço DQ0 é um subespaço girante. Tá? E a sua inversa vai levar do mundo, ou do subespaço vetorial girante DQ0 para o subespaço vetorial estacionário ABC. Ok? Então, elas admitem inversa e garantem a ida e a volta. Isso é uma coisa bem interessante. E para finalizar a nossa aula, a gente mais uma vez vai aplicar aquelas transformações, né, para um exemplo onde eu tenho aqui as minhas variáveis em A, B e C, A representado pelo vermelho, B pelo verde, C pelo azul. Elas têm um PU de amplitude, de módulo, né, de valor de pico. E quando eu aplico a transformação de Park, eu simplesmente agora vou conceber as variáveis direto e em quadratura, tá certo? Ambas contínuas, o que já é bastante diferente, e a gente vai comentar sobre isso lá da nossa outra aplicação de transformação de Clarke, né? Que eu tenho um sistema estacionário, ele se apresenta para mim como um conjunto de senoides, e tenho aqui um sistema girante que se apresenta para mim como valores contínuos, valores constantes, certo? Valor direto e valor em quadratura. Eles estão com um PU para um PU, justamente porque eu não considerei aquele fator lá, o K, né, de raiz de 2/3, o que vai me garantir invariância em potência. Eu estou aqui trabalhando com invariância em módulo, né? São aplicações distintas, tá? Como eu falei para vocês, aqui no nosso curso, como a gente vai lidar um pouco com controle, a gente vai trabalhar com basicamente com invariância em potência. Porque nós precisamos controlar os nossos equipamentos, né? Os nossos equipamentos FACTS, seja eles quais forem, né? Através de controle de potência. Pois muito bem. Então, alguns comentários a mais. Por que quando eu estou trabalhando com Park, essas variáveis elas ficam contínuas? Elas ficam contínuas porque é como se eu me transportasse, eu sou o referencial, estou me transportando e ficando ali junto do vetor que está girando. Então, eu me transformei, o meu sistema de referência agora é o vetor. Eu estou agarrado com o vetor. Eu sou solidário ao vetor. Para onde o vetor vai, eu acompanho. Então, as variáveis, quando eu faço as decomposições das variáveis ABC, tá certo? Ao longo do par de eixos DQ, estando eu girando com esse par de eixos DQ, então essas variáveis elas não mudam, elas ficam o tempo todo constantes. Perfeito? Ao ponto que se eu estou em um referencial estacionário, observando as senoides, essas variáveis estão mudando o tempo todo de valor.
Por isso que estacionário para estacionário eu sempre vou observar senoides, estacionário para girante eu vou observar senoides e valores contínuos. Ok? Muito bem. E agora eu vou apresentar, para finalizar, a bibliografia que eu acho bem interessante vocês depois procurarem, tá certo? Mas antes tem mais um comentário para fazer sobre isso, né, antes que eu me esqueça. Sob o ponto de vista do controle, olha só, quando se trabalha com controle clássico, significa dizer que o mais interessante é você ter excitações contínuas. Por quê? Porque quando se utiliza PI, né, o controlador proporcional integral, ele garante erro zero em regime permanente para excitações em degrau. Então, excitações em degrau são excitações com valores constantes. Perfeito? Então, se eu estou trabalhando com PI, o melhor é que eu trabalhe com valores constantes. Isso daí vai deixar o meu controle com erro zero em regime permanente. Muito bem. Uma outra ponderação que eu queria fazer é que aqui deveria aparecer a coordenada homopolar, né? V0. Ela não aparece porque ela está por trás do VQ, certo? E agora, acho que era isso que eu tinha para falar. E bibliografia, um livro clássico do professor Boldea, Electric Drives. Esse livro aí é um livro de acionamentos de máquinas, muito conhecido, e ele trata bastante desse assunto. Outro clássico do professor Leonard, Control of Electric Drives. Esse livro também muito clássico, um livro excelente de controle de máquinas, também aborda o controle vetorial e aborda as transformações. O livro do professor Paul Krause também, e o livro do Kovacs, né, onde ele trata de sistemas também, de modelagem de máquinas e mudanças de sistemas de referência. Ok, meu povo? Bom, então eu espero que vocês tenham aproveitado e aproveitem bastante essa aula.